Minha gente, boa noite. Maria, ela é a porta do novo Éden, ela é a porta do céu. Para a gente, de fato, entender isso e buscar encontrar nela as virtudes que podem nos ajudar, a gente tem que voltar no princípio, lá na origem, lá no primitivo Éden. Deus, quando criou o universo, Ele criou, e a primeira coisa que Ele fez ao criar foi colocar ordem. A gente pensa que foi começar a criar os elementos naturais, mas não foi, foi colocar ordem nas coisas. Como diz no texto original, no hebraico, ele fala que a terra era um toru-boru, era uma bagunça. Mas quis a vontade divina colocar as coisas em ordem. E justamente na ordem da criação, Deus colocou alguém para continuar essa ordenação. Foi justamente o ser humano, que por isso foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Não é por acaso. Nós somos imagem e semelhança de Deus, porque constantemente Ele nos convida a ordenar a nossa vida e também contribuir para que toda a criação seja também ordenada, organizada, para que ela encontre sentido, para que ela veja sentido em si mesma, porque ela não tem qualquer valor, ela faz parte da criação de Deus. Só que, como nós bem sabemos, o ser humano que poderia optar pela ordenação, por colocar ordem junto com Deus, o ser humano ele fez o contrário. Ele preferiu o pecado à desordem. Que basicamente é isso que é o pecado. A gente pode resumir dessa forma. O pecado é a desordem da vida. É a desordem da criação. Onde há desordem, há ausência. Onde há ausência, há pecado. Onde há pecado, existe como consequência máxima a ausência de Deus. E nesse sentido, Deus fez uma promessa, que aquilo não ia terminar da forma como estava, mas pelo contrário, que Ele iria utilizar as mesmas armas que o ser humano livremente optou para desobedecer e para desordenar a criação. Ele buscou as mesmas armas para assim restaurar a criação e assim, com essa criação nova, restaurada, oferecer a essa criação um novo jardim, um novo Éden, que não mais teria tempo e espaço, mas que seria eterno. Se no princípio foi de uma árvore que veio o fruto do pecado, Deus ele novamente utiliza também uma árvore com fruto pendente, que não mais traz pecado, mas que traz a vida. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Se na primeira árvore, no primeiro jardim, o fruto, como está no texto, malos, o fruto da maldade, a gente às vezes, até uma curiosidade, vê nas imagens de Nossa Senhora da Conceição de modo especial, uma maçãzinha na boca da serpente e diz assim, que o fruto proibido é uma maçã. Não tem nada a ver não, viu? Aquilo foi porque no latim a palavra mal, ela tem a mesma raiz da palavra maçã. Aí quando foram traduzir, traduziram de forma errada. Então passou muito tempo dessa forma. O fruto é o fruto do mal. Se o primeiro fruto trouxe para o ser humano o mal, o fruto da árvore da cruz, ele traz a salvação. Mas o primeiro fruto foi colhido, segundo a Escritura, e comido primeiro por uma mulher, Eva. Aquela que o mesmo texto chama de mãe dos viventes. Na vontade de Deus e na plenitude dos tempos, Eva, ela ressurge, mas às avessas. Ave,
Se no princípio era Eva, na nova criação é a ave. Essa ave que, da mesma forma que Eva oferece o fruto como alimento, assim Maria, ela, ao conceber o seu filho, ela nos oferece o grande fruto da salvação, da existência, da vida. Se a gente para observar, tudo que no princípio foi utilizado para trazer o pecado, para desconfigurar a ordem da criação e para destruir o Éden de Deus, Deus utiliza para salvar. E aqui surge esse grandioso elemento da vontade de Deus. Deus, ele não se utiliza da criação para destruí-la. Às vezes nós temos um pensamento, e podemos cair de uma forma rigorista, de um pensamento esquizofrênico, a gente pode dizer assim, que Deus é aquele que destrói o que cria. Mas Deus não faz isso. Ao longo da história, e a própria história da salvação, ela vai dizendo para nós que Deus, ao invés de destruir, ele poderia destruir, mas ele prefere restaurar. E ele faz isso por quê? Porque o sonho de Deus é fazer com que o seu Éden, ele volte a se fazer presença no meio de sua criação. Mas se da mesma forma que no primeiro Éden, livremente, a escolha de Eva e de Adão os fizeram optar pelo mal, é justamente a escolha livre de Maria que faz com que o projeto de Deus possa acontecer. E aqui está o grande X da questão. O Éden de Deus, o novo Éden de Deus, a salvação ofertada por Deus a cada um de nós, ela está à nossa frente, constantemente. Só que tem uma questão. Deus, ele deseja, ele espera que livremente a gente faça a opção por ele. Por isso que a figura da Virgem Maria, ela é tão importante para essa nossa reflexão. Porque ela nos ajuda a perceber que é justamente na experiência humana que, de fato, Deus age e que Deus espera uma adesão do ser humano a Ele. Eu gosto sempre de lembrar que a figura da Virgem Maria, que a gente sempre a vê de forma muito gloriosa, sempre muito santíssima, e de fato ela é tudo isso, mas ela é muito mais do que isso. Ela é muito humana. E aqui está um elemento que muitas vezes nós buscamos menosprezar. Nós achamos que ser santo é negligenciar ou negar ou aniquilar a nossa humanidade. E esquecemos que é justamente na própria humanidade de cada um de nós que, quando nós aderimos à vontade de Deus, que Deus vai agindo, vai transformando a nossa vida e vai nos ajudando a perceber que, ou melhor, que não, aonde nós devemos chegar na nova criação. Como eu dizia, é muito fácil, por exemplo, olhar o ícone da Virgem aqui, que é belíssimo, ela no seu esplendor de Mãe de Deus. Mas a gente tem que lembrar que essa mesma Maria, que é santíssima, ela, com 12, 13 anos, teve que fazer uma escolha por Deus. Foi fácil? Não. Escolher Deus nunca é fácil. Mas tenho certeza que escolher a Deus
se escolhemos e buscamos com esforço na nossa humanidade, de fato fazer a vontade dele, a vida, ela não só ganha valor, mas ela ganha o que nos falta muitas vezes: sentido. Quando Deus é o sentido da vida, não há nada, nem ninguém, que nos tire a razão de ser e de viver. Porque nós entramos e ultrapassamos o que é humano para chegarmos no que é divino. São João Paulo II dizia que quanto mais humano nós somos, mais divinos nós nos tornamos. E aqui eu queria abrir um parênteses. Aqui está uma das grandes belezas do ser vivente. Porque vocês buscam justamente nas experiências mais próprias da humanidade, naquilo que é mais próprio do humano, de modo especial na fraqueza do ser humano, ir ao encontro dela, não para menosprezá-la, não para enxotá-la, mas para socorrê-la. Porque é isso que Deus faz conosco. Ele socorre a nossa fraqueza. Ela percebeu muito bem isso. Que mesmo com as limitações dela, ela seria sempre amparada pela graça de Deus. Uma menina com 12, 13 anos, dizendo que vai ser mãe. Era normal na época. Mas qual era o problema? Quem era o pai? Imagina o dilema na cabeça de uma menina desse jeito. Sabendo que a qualquer hora poderia aparecer um grupo de homens para apedrejá-la. Mas ela confiou em Deus. A tal ponto que, horas, dias depois, o esposo assume a responsabilidade, mesmo sabendo que não será o pai biológico. Aqui existem inúmeras mães. E quem não é mãe é filho. Imagina você parir seu filho, ou ter um filho e não conseguir o mínimo de conforto para oferecer para um bebê. Foi o que ela passou. Imagina o que é você visitar o templo, levar seu filho para conhecer o templo e de repente, imagina tu ir para a festa do Morro da Conceição e lá tu te perder com tua família. O desespero. Uma coisa bem parecida. Nem todo mundo aqui de Recife, né? O Morro da Conceição é a maior festa religiosa que a gente tem aqui. É uma bagunça. Imagina, por exemplo, você ver o seu filho carregando uma cruz, sendo humilhado, espancado, assassinado. É bom utilizar a palavra forte, porque foi isso que aconteceu com Jesus. Aos olhos da fé é um martírio, mas aos olhos humanos um assassinato. Foi tudo isso o que essa mulher passou. Mas como eu dizia, por que foi que ela se sujeitou a tudo isso? Porque ela acreditou no poder de Deus que poderia não só restituir tudo aquilo que de mal acontecera na vida dela, mas que poderia de verdade dar a ela aquilo que ela precisava: humanidade. Por isso é que ela se torna, aos olhos de Deus, a grandiosa porta para o novo Éden. Porque ela acreditou em Deus.
Santo Agostinho tem uma frase que me toca muito de Santo Agostinho, que ele fala assim, que a Virgem Maria, antes de conceber Jesus no seu ventre, ela o concebeu primeiro no coração. E aqui está o desafio da gente. É acreditar que esse Deus que nós buscamos tanto fora de nós, Ele está dentro de cada um de nós, com um grandioso desejo de que naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós temos, nós podemos ofertar a Ele aquilo que nós somos. Deus, Ele não espera de nós, como experiência de santidade, coisas grandiosas. Nenhum santo na história da igreja foi santo porque fez coisas portentosas. Mas eles foram santos por um motivo. Porque acreditaram em Deus, e no acreditar em Deus, abriram seu coração para que Deus pudesse, através deles, operar maravilhas. Então, nesse sentido, a Virgem Maria, ela se torna essa porta do céu, essa porta do novo Éden, justamente porque, mesmo diante de tantas adversidades da existência dela, ela insistiu em acreditar em Deus. E vejam, nesse mundo que nós vivemos, que não é um mundo mau, que não é um mundo ruim, porque Deus não criou um mundo assim. Tudo que Deus criou era muito bom. Está no Gênesis. Se o mundo aos nossos olhos parece ruim, é porque ou nós o tornamos ruim, ou porque nós nos acostumamos a fazê-lo ruim. Nesse sentido, nesse mundo que nós vivemos, cada vez mais a gente vai vendo que as pessoas elas estão desacreditando das coisas. E principalmente também de Deus. É muito mais fácil hoje, para muita gente, pegar nisso aqui e achar que nisso está a verdade. É muito mais fácil nisso aqui as pessoas acreditarem em coisas que nem sabem se de fato tem veracidade. É muito mais fácil as pessoas acreditarem naquilo que nem viram, nem escutaram. E justamente por perder essa capacidade de crer, que a gente também está perdendo a capacidade de enxergar a ação de Deus na nossa vida. E como consequência, de perceber os sinais dele na história. A Virgem Maria, ela conseguia fazer isso. Ela não chegou já pronta do céu para a terra. Ela não chegou sabendo de tudo que iria acontecer na vida dela, nem das dificuldades que ela iria passar. Isso nunca foi fé da igreja. A igreja nunca ensinou isso a ninguém. Mas ela foi, ao longo da existência dela, se abrindo a essas realidades e aprendendo com elas. E aprendendo com elas, ela buscou acreditar. Então aqui está o desafio para a gente. Se nós queremos de verdade adentrar no Éden de Deus, no novo Éden de Deus, se nós queremos de fato encontrar em Deus a santidade que Ele tanto espera para cada um de nós, a gente tem que parar para observar e vivenciar de forma muito concreta a nossa realidade. E no dia a dia, nos dilemas da vida, da história, a gente tem a capacidade de perceber os sinais de Deus. Acreditar em Deus a partir dos seus sinais. Porque Deus fala, Deus age,
e faz isso de uma forma grandiosa. Pena que nem todo mundo está disposto a perceber, a escutar, a vivenciar essas situações. Então, que cada um de nós hoje possamos, ao contemplar a figura da Virgem Maria, nós possamos ver nela essa grandiosa mulher que de fato ela é. Essa grande porta que se abriu para nós para trazer o Salvador, mas que ao mesmo tempo nos abriu o céu, nos abriu o Éden, para que nós pudéssemos adentrar nele. Mas nós não podemos esquecer que tudo isso não foi num passe de mágicas, mas foi no dilema de uma vida, no dilema de uma existência. Dilema esse que todos nós vivenciamos, temos que abraçar, e abraçando esses dilemas, temos que aprender a enxergar neles os sinais da presença de Deus. Então que a gente tenha essa capacidade, que a gente busque essa capacidade, e uma coisa que eu acho que pode ajudar muito a gente. A experiência comunitária. Às vezes, se vocês param para observar, na própria Escritura, de modo especial as cenas em que a Virgem Maria está. Ela nunca está sozinha. Mas os sinais de Deus são revelados a ela, ou aos que estão junto dela, quando estão juntos. E juntos percebem que Deus está agindo. Isso é importante, porque talvez, em um momento ou outro, eu não consiga perceber Deus passando e agindo na minha vida. Mas talvez alguém que está ao meu lado consiga perceber isso e me ajudar. Ela vive isso muito bem. Se vocês garimparem todos os textos da Escritura, vão perceber isso. Ela nunca está sozinha. Só tem uma vez que ela está só. Mas que não termina só. É na Anunciação. É a única vez. Mas em todas as outras, ela está sempre com alguém. Nas bodas, lá quando o filho está carregando a cruz, nos pés do filho no Calvário, no cenáculo, sempre está junta com alguém. Então isso é para nos mostrar que um elemento que é imprescindível da nossa experiência enquanto católicos é justamente esse. Se eu me fecho na minha individualidade, eu posso, como consequência, também me fechar da graça de Deus, me fechar na graça de Deus. Mas se eu me esforço para vivenciar isso em comunidade, a coisa ela ganha um novo sentido. E só mais uma coisinha. Viver em comunidade, a gente tem que começar a rever a ideia de comunidade, à luz do que a Virgem Maria é e faz. Porque eu falo isso principalmente pela experiência de paróquia. E eu acho que muitos de vocês estão em paróquias. O lugar pesado, o lugar chato, o lugar abusado é paróquia. Um bando de gente arengueira. É assim. Mas por quê? Porque as pessoas se acostumam com os sinais da presença de Deus. E a pior desgraça da vida da gente é se acostumar com Deus e com as coisas dele. É a pior desgraça. Faz por fazer. Ela mostra para a gente que para Deus nunca pode ser assim. Para Deus nunca pode ser assim. Quando a gente se acostuma a fazer as coisas para Deus, ou com as coisas dele, tudo perde sentido.
Por isso é que a fé, ela tem um elemento de dramaticidade, porque ela está na experiência da vida, mas também de leveza. Uma fé que não é leve, uma fé que não te traz prazer, satisfação, alegria, tem algo de muito errado. Se não, para não usar uma expressão mais forte, mas vou usar, algo de diabólico. Por isso é que é importante que a gente também busque resgatar isso na nossa experiência humana de fé e contemplando a figura da Virgem Maria. Eu fico pensando, imagina se ela, quando olhasse para José, vendo o menino nos braços, se desesperasse. Ai meu Deus, o que vai acontecer e agora? Ela buscou viver a experiência, o drama, mas na leveza da vida, no que era possível. Eu fico pensando, a cena que João narra no Evangelho é extremamente dramática. Ela vendo o filho carregando uma cruz, vendo o filho crucificado, e ela está aos pés da cruz calada. É dramática essa cena. Eu gosto muito de imaginar, eu falo sempre isso de imaginar, porque a minha formação é parte inaciana. Então, Santo Inácio ele sempre pedia que se meditasse e se buscasse entrar nas cenas da Escritura. Isso é uma coisa bem interessante de se fazer. Uma mulher vendo o filho crucificado, que drama absurdo, mas calada. A gente não ouve os evangelistas narrarem que ela se desesperou, que ela começou a gritar, nada disso. Mas por quê? Porque ela sabia que confiava. O desespero bate na nossa porta por quê, muitas vezes? A angústia, a ansiedade, a depressão e por aí se vai, bate por quê? Porque a gente perde a confiança. Começa em Deus, termina na gente. Então ela vem mostrar também para a gente isso. Que uma fé que, de fato, negligencia as experiências humanas, as experiências da vida, que negligencia a leveza do ser humano, é uma fé que está fadada a um fracasso, a um marasmo absurdo, que ao invés de nos ajudar a nos aproximar de Deus, vai nos fazer afundar num mar que talvez não tenha nem mais saída. Por isso é importante, e eu insisto muito, que a gente olhe para a figura da Virgem Maria, mas buscando enxergar na vida dela aquilo que de fato é o drama da existência dela. Porque só assim a gente vai perceber uma coisa, que se foi possível para ela chegar a acolher a vontade de Deus, e mais ainda, a ser essa porta pela qual Deus escolheu entrar na humanidade, isso também é possível em nós. E é interessante que da mesma forma que Deus ele se fez homem em Maria, Deus também deseja se fazer presença em nós. Nós somos imagem e semelhança dele, lembrar isso. Tem uma música que eu lembro desde quando eu era menino, cantava muito lá na paróquia, que dizia assim: que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, o Espírito Santo de amor para formar Cristo em nós. Já ouviram essa música? Quando teu Pai revelou o segredo a Maria. E é interessante isso que a música diz. A graça de Deus quer formar Cristo em nós como formou em Maria. Por isso, a graça de ser porta do novo Éden não é algo que foi apenas para ela. Mas Deus deseja que nós também sejamos essas portas. Porque o paraíso que Deus deseja agora
entrar, porque no primeiro a gente fala que, a gente vê na Escritura que Deus expulsa o ser humano dele. Agora é o contrário. Não é mais Deus que expulsa o ser humano. Agora somos nós que muitas vezes expulsamos Deus do nosso paraíso. Ela permitiu que Deus entrasse no paraíso da vida dela. Ela fez da vida dela um paraíso para Deus. É o que Deus quer também, e Ele espera da gente agora. Que a nossa vida seja um paraíso para Ele. Para que um dia, através desse paraíso que nós já vivenciamos aqui, a gente possa também alcançar a grande graça do paraíso que será eterno. Por isso, viventes, que vocês possam, nesses dias, vivenciando esse novo Éden, tomar consciência que o novo Éden não é simplesmente um caminho que vocês devem buscar para chegar a algum lugar. Mas lembrem-se que, como em Maria, Deus deseja que o Éden seja a vida de cada um de vocês. É através da forma que vocês vivem, que vocês são. É através das palavras de vocês, das ações de vocês, da forma como vocês se amam. É dessa forma que Deus fará de fato morada em vocês. É desse jeito que Deus vai encontrar em vocês de fato o paraíso que Ele sempre sonhou. Que a Virgem Maria, ela nos conduza. Hoje a gente celebra o Sagrado Coração de Jesus. Amanhã nós celebramos o coração dela, o Imaculado Coração. Que o coração da Virgem Maria seja para nós um refúgio. A gente fala isso, doce coração de Maria, seja para nós um refúgio, porque ele foi antes um refúgio para Deus. Que o nosso coração seja também um refúgio para Deus. Mas, Padre, como é que um coração humano vai se tornar um refúgio para Deus? E aí eu queria lembrar de uma coisa bem simples, que a gente sempre esquece. Nós somos imagem e semelhança dele. Se a gente se lembrar sempre disso, o nosso coração vai se tornando cada vez mais, vai se aperfeiçoando cada vez mais num coração que consegue de fato ser um grandioso refúgio para Deus. Mas também em que? Através, como eu falei, das ações. Por isso que, como viventes, através dos trabalhos, lá na Casa Vincular, através da forma como vocês se tratam, se cuidam, se amam, através da forma como vocês vivem os vínculos, através da forma como vocês são e através desse ser servem a Deus na igreja. Em cada um desses elementos e tantos outros, vocês vão mostrando que de verdade o coração de vocês está a se transformar num coração em que Cristo, Ele se faz presença, Ele se faz morada. Que a Virgem rogue a Deus por cada um de nós e que, a exemplo dela, o nosso coração seja esse Éden, o primeiro Éden que nós começamos a construir para chegarmos ao Éden definitivo. O Éden como a Eucaristia. A Eucaristia é o Éden. O que é a Eucaristia? São vários pedaços que formam um único pão.
se cada um de vocês, em seu coração, transformar o coração num pequeno Éden, juntos nós vamos construir um grande Éden, no qual, através dele, talvez a gente não vai transformar esse mundo, mas nós vamos transformar o mundo que nos rodeia, através do Éden, do paraíso que Deus oferece para cada um de nós. Então, que Deus abençoe a comunidade dos viventes, vocês que fazem o encontro, vocês que estão conhecendo o carisma dos viventes, que sejam de fato viventes no vivente, até o som de um sinal. Que sejam viventes no vivente, assim como foi a Virgem. Para que encontrando sentido, vocês possam de fato ganhar a vida. Repito isso para vocês. Pode parecer que isso que eu disse não tenha sido para alguns de vocês agora. Vocês vão refletir isso no final do encontro. Mas para que vocês, encontrando a Deus, possam ganhar, de fato, a vida. Como diz Gabriel, avante viventes. Deus abençoe, minha gente.